Olá meninos do primeiro ano, tudo bom? Então, continuando com a sessão de vídeos de correção de exercícios, ok? Vamos fazer os exercícios das aulas 8, 9 e 10, de movimento retilíneo uniformemente variado, de equação de Torricelli e de queda livre, ok? Então agora eu já fiz um vídeo sobre queda livre, agora vamos fazer um vídeo de correção dos exercícios da página 64, ok? São exercícios de aplicação do movimento retilíneo uniformemente variado e o uso da equação de Torricelli, ok? Então vamos ao primeiro exercício. Ele diz o seguinte: com a vigência do novo Código Brasileiro de Trânsito, atravessar um sinal vermelho constitui uma infração gravíssima. Ao perceber um semáforo fechado à frente, o motorista de um carro, movendo-se a 20 metros por segundo, freia com aceleração escalar constante de módulo igual a 5 metros por segundo ao quadrado. A distância mínima do carro ao semáforo no ato inicial da freada, para não ocorrer a infração, e o tempo gasto durante a freada são respectivamente. Então ele dá algumas alternativas, mas não vamos trabalhar ainda. Bom, antes de resolver o exercício, vamos relembrar alguns tópicos. Nós temos no movimento retilíneo uniformemente variado algumas equações. Duas equações horárias e a equação de Torricelli, ok? Então, as equações horárias, eu não preciso nem dizer que elas envolvem o tempo. Então nós temos a equação horária de velocidade, v0 a t, ou pode ser chamada aí de vovô ateu, ok? E a equação de sorvetão, também conhecida como equação de sorvetão, que é SS0 V0T a T2 sobre 2, ok? Então, duas equações horárias, por quê? Porque ela tem tempo. E a equação de Torricelli, ela não envolve o tempo. Ela é uma equação da velocidade final em função do espaço, ok? Então, velocidade final em função do espaço percorrido, ΔS. Tá? Mas vamos à questão novamente. Então ele diz que o carro ele vinha com uma velocidade inicial e aplica o freio, tá? Ele pisa no freio de modo a não ser multado. Ora, então o que nós podemos perceber desse exercício? Que ele vem com uma velocidade e ele tem que parar o veículo antes do sinal, ou pelo menos no sinal, no semáforo. Então a velocidade final dele é zero. A velocidade final dele tem que ser nula. Então ele vai diminuir sua velocidade até zerar. E qual é a aceleração que ele aplicou no freio, no veículo? Ele aplicou uma aceleração de módulo 5 metros por segundo ao quadrado. Ora, ele não está parando o carro, ele não está diminuindo a velocidade do carro, então a sua aceleração tem que ser negativa, de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? E vamos aos dados que o problema nos dá. Velocidade inicial, 20 metros por segundo. Velocidade final, para ele não ser multado, ele tem que parar. Então a velocidade final dele é zero. E o que ele pede para calcular no problema? É o ΔS. A distância que ele percorre antes de parar o carro. Ok? Então, preciso do tempo. Com os dados que eu tenho, eu preciso do tempo para fazer o cálculo. Ora, eu tenho as duas velocidades, tenho a aceleração e quero calcular a distância percorrida. Então não há necessidade do tempo. Ora, se não há necessidade do tempo, eu posso utilizar a equação de Torricelli, porque é a velocidade final em função do deslocamento. Ok? Então, vou usar a equação de Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância percorrida.
ok? Qual é a velocidade final? Ora, a velocidade final é 0, igual. Qual é a velocidade inicial? É 20. Então, 20 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que é negativa, vezes o deslocamento. Ok? Então, na primeira pergunta, eu vou usar a equação de Torricelli, tá? Porque não há necessidade de saber o tempo. Agora vamos resolver. Eu vou ter 0 igual a 400 menos 10 ΔS. Ok? Negativo, porque eu estou multiplicando um número positivo e um negativo. Jogando para o primeiro membro o 10 ΔS e trocando o sinal. E dividindo o 400 por 10, eu chego em 40 metros. Ok? Então, qual foi a distância percorrida do ponto da freada inicial, que ele começou a frear, até o semáforo? Foi de 40 metros, ou seja, se ele faz isso, ele não leva multa, porque ele vai parar exatamente no semáforo. Agora, ele quer o tempo. Ora, se eu quero calcular o tempo e tenho a aceleração, e eu tenho as duas velocidades, eu posso utilizar a equação horária de velocidade, ok? V0, aceleração e tempo, porque eu tenho as duas velocidades e a aceleração. Então, vou colocar na equação horária de velocidade. Ok? Velocidade final é 0, velocidade inicial 20, a aceleração é negativa em 5, quero calcular o tempo. Passei o 5 para o primeiro membro, mudando o sinal. Temos que tempo é igual a 20 divididos por 5, que é igual a 4 segundos. Ok? Então, neste caso, ele leva 4 segundos para percorrer 40 metros, saindo de 20 metros por segundo e parando o carro. Bom, mais uma vez, se você, no caso de dúvida, para o vídeo, retoma o seu pensamento e continue assistindo e tentando resolver sozinho. No próximo vídeo eu vou corrigir outro exercício. Um abraço e bons estudos. Até mais!